E aí, pessoal, vamos entrando, boa noite. Esperar só um pouquinho aqui a galera entrar, eu já começo, tá? Agora sim, boa noite para vocês. É um prazer revê-los, uma honra contar com a companhia de vocês novamente. Como sempre, antes de começar a live, eu vou pedir para todos vocês, tanto aqui pelo Face como pelo Periscope e pelo Instagram, vamos compartilhar, compartilhem a transmissão e convidem também os seguidores, porque eu trouxe para vocês hoje mais um tema que vai bombar nas provas. Tenho certeza que o tema de hoje vai ser um dos mais importantes do ano. Por quê, professor? Porque é um julgado que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu pleno, acabou de proferir. Eu, hoje à tarde, acompanhei o julgamento pela TV Justiça. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu para decidir sobre uma matéria importantíssima: excludentes de ilicitude e o arquivamento do inquérito policial. Não preciso dizer para vocês que isso vai despencar nas provas, certo? Então, vale a pena acompanhar. Convidem os seguidores de vocês e compartilhem também nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, seguinte, ó. Prestem atenção aqui. Quem quiser copiar, copia, porque a matéria é importante. Vamos lembrar rapidamente sobre como que funciona a tramitação, a sistemática do inquérito policial em relação ao Poder Judiciário, em relação ao MP. Então, o que acontece? Quando o inquérito policial é concluído, o delegado de polícia envia os autos do inquérito policial para o Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário, o Ministério Público, como titular da ação penal, ele vai avaliar o caso concreto. E o Ministério Público, pessoal, ele pode adotar basicamente uma dessas três opções. O promotor de justiça ou o procurador da República, ele pode entender que está faltando alguma coisa nos autos, ou seja, ele pode requisitar uma diligência. Segunda opção, o membro do MP pode entender que é caso de denúncia, e aí ele vai denunciar ou indiciado, ou ainda, uma terceira opção, ele pode entender que é caso de arquivamento dos autos. Então, basicamente, são essas as opções do membro do MP. Assim que o juiz recebe a manifestação do parquê, o juiz também tem dois caminhos. Se o promotor entendeu que é caso de arquivamento, o juiz pode deferir o pedido e determinar o arquivamento. Se o juiz entender que não é caso de arquivamento, o juiz vai invocar o artigo 28 do CPP. Os autos serão remetidos para o Procurador-Geral de Justiça, se for, obviamente, Ministério Público Estadual. Então, essa é a sistemática, só para a gente relembrar, certo? Muito bem. O ponto aqui dessa live diz respeito ao arquivamento do inquérito policial. Então, suponhamos que o promotor recebeu o inquérito e se manifestou pelo arquivamento. Se manifestou pelo arquivamento, fundamentou e o juiz acolheu. O juiz acolheu o pedido de arquivamento e o inquérito foi arquivado. É aqui o ponto-chave da live de hoje. Quando nós falamos de arquivamento de inquérito policial, pessoal, nós vamos trabalhar, em suma, com dois dispositivos na nossa ordem jurídica. O primeiro é o artigo 18 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 18 do Código de Processo Penal, o legislador diz que se o inquérito for arquivado, a autoridade policial ela poderá realizar novas pesquisas desde que haja notícia de outras provas. É isso que diz o 18. Então, se o inquérito foi arquivado, eu, delegado de polícia,
eu posso voltar a investigar, eu posso voltar a fazer diligências, desde que eu obtenha notícias de outras provas, que ainda não foram avaliadas. Esse é o 18 do CPP. Outro dispositivo que nós trabalhamos no arquivamento é a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 524 do Supremo Tribunal Federal diz que, quando o inquérito é arquivado por determinação do juiz, a partir de requerimento do MP, a ação penal só poderá ser proposta se, aqui o detalhe, se existirem provas novas. Então notem que o CPP, o artigo 18, trata do desarquivamento do inquérito policial. E a súmula 524 diz respeito à ação penal. Então, se o inquérito foi arquivado, para eu ter uma ação penal, eu preciso ter provas novas. É o que diz esse verbete do STF. Muito bem, revisamos de uma forma geral a questão do arquivamento. É muito simples quando o arquivamento ocorre por falta de provas. Se o MP arquivou por falta de provas, nós sabemos que se surgirem novas provas, eu posso desarquivar e posso oferecer a denúncia. Até aqui, nenhum problema. Basta o surgimento de novas provas. Até aqui, tranquilo. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, que é o tema da live. Em quais hipóteses o arquivamento do inquérito policial gera coisa julgada? Essa que é a questão. Em quais hipóteses o arquivamento do inquérito policial gera coisa julgada? Qual que é a consequência da coisa julgada em relação ao arquivamento do inquérito? A consequência é a seguinte: eu não vou poder ter depois, futuramente, uma ação penal em relação àquele fato. Ora, se aquele fato investigado foi arquivado no inquérito policial, eu não posso ter, posteriormente, uma ação penal havendo coisa julgada. Então, eu pergunto para vocês, para a gente acabar de esquentar, em quais hipóteses eu tenho coisa julgada no arquivamento do inquérito policial? Em quais hipóteses? Pessoal do Instagram que está acompanhando, pessoal do Periscope e também do Facebook. Basicamente, a jurisprudência e a doutrina asseveram que eu tenho coisa julgada no arquivamento do inquérito policial, basicamente em duas situações. Atipicidade. Se o fundamento do arquivamento foi atipicidade, eu tenho coisa julgada. Por outro lado, uma outra opção. Se eu tenho arquivamento em virtude de causa de extinção de punibilidade, eu também posso ter coisa julgada. Logo, eu não vou poder ter depois uma ação em relação a esse fato. Se o fato é atípico e ele foi arquivado, eu não posso ter uma ação penal depois. Da mesma forma, se eu reconheci a extinção da punibilidade, eu não posso ter uma ação penal depois. Até aqui tá tudo certo. Só faço uma ressalva para vocês. Cuidado com essa pegadinha. Pode vir assim para você, ó. As hipóteses de extinção da punibilidade sempre geram coisa julgada. Muito cuidado. Por quê? Porque aqui não é sempre. Não é sempre. Vou citar para vocês um exemplo. Imaginem o agente que tem a extinção da punibilidade reconhecida com base em uma certidão de óbito falsa. Olha que interessante. Então é importante ficar com essas duas regras, atipicidade e extinção da punibilidade, mas vocês não podem esquecer o seguinte: não são todas as situações de extinção da punibilidade que geram coisa julgada. Não. Acabei de citar para vocês um exemplo relativo à certidão de óbito falsa. Imagina que um indivíduo, pessoal, está sendo investigado. Aí aparece uma certidão de óbito falando que ele faleceu, óbito. O Ministério Público pleiteia o arquivamento e diz que houve extinção da punibilidade em razão da morte do agente. O juiz olha para a certidão de óbito
e determina o arquivamento. Só que se essa certidão de óbito for falsa, embora seja uma causa de extinção da punibilidade a morte do agente, essa decisão ela não vai gerar coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal tem decisões nesse sentido, tá bom? Então, certidão de óbito falsa, ela não gera coisa julgada. Ou seja, eu posso depois ter uma ação penal, sem problemas. Então, cuidado com essa pegadinha, tá bom? Em relação à certidão de óbito. Maravilha? Maravilha. Muito bem. Agora sim, finalmente. Em relação, pessoal, às excludentes de ilicitude, como que fica essa situação? Excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Geram ou não geram coisa julgada? Coisa julgada material. Geram ou não geram? Tem que olhar para os três, né? E aí? Vejam, essa que é a questão de hoje que o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir. Decisão do plenário. Então vai bombar nas provas. Aqui nós temos algumas observações. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, em relação às excludentes de ilicitude, o Supremo Tribunal Federal tem julgados no sentido de que as excludentes de ilicitude não geram coisa julgada. Então, se o inquérito foi arquivado por legítima defesa, por exercício regular do direito, por estrito cumprimento do dever legal, por estado de necessidade, ocorrendo qualquer uma dessas excludentes, e se elas forem utilizadas para arquivar o inquérito policial, o Supremo tem julgados nesse sentido. Excludentes de ilicitude não geram coisa julgada. Então, se eu arquivei o caso hoje com base na legítima defesa, daqui a algum tempo, se surgirem provas novas no sentido de que não houve legítima defesa, o MP pode oferecer ação penal e a polícia pode voltar a investigar, tá bom? Então, esse é o panorama em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É esse o panorama. E o que o Supremo decidiu hoje? Hoje à tarde eu acompanhei o julgamento pela TV Justiça. Pela TV Justiça eu acompanhei o julgamento. Acabou de acontecer esse julgamento pelo plenário do Supremo, pelos 11 ministros. O Supremo hoje reafirmou a sua jurisprudência. Então, hoje o Supremo disse: não, vamos reafirmar a nossa jurisprudência. Excludente de ilicitude não gera coisa julgada material, não gera coisa julgada. Então eu posso ter, posteriormente, novas investigações, posso ter ação penal, posso ter o desarquivamento do inquérito, porque excludentes de ilicitude não geram coisa julgada. Tá? Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje. Anotem aí o número do julgado. É HC 87395. HC, coloquem aí para mim, ó, pessoal aqui do Facebook, do Periscope e também do Instagram. Coloquem para mim, por favor, o número desse HC. HC 87395. Vocês estão recebendo essa informação em primeira mão porque eu acompanho o julgamento. Acho que nem no site do Supremo saiu ainda. Então os tratorzeiros, mais uma vez, saíram na frente. Tá? Então, HC 87395. 87395. Decidiu hoje o Supremo. Então vai bombar nas provas, porque o plenário decidiu essa matéria. E é uma matéria importantíssima, que envolve processo penal, investigação criminal, direito penal, excludentes de ilicitude. Está tudo junto e misturado. Por isso que vai bombar na sua prova. Vai bombar na sua prova. Tá bom? Então deixa anotadinho aí. Por que esse caso chegou lá no plenário? Vou contar para vocês o caso concreto. O que houve no caso concreto? Para facilitar o entendimento. No caso concreto, o delegado de polícia, tinha um delegado lá, não me lembro agora o estado, o delegado de polícia e sua equipe se envolveram numa situação.
Nessa situação, eles acabaram matando uma pessoa. E o delegado e sua equipe, eles alegaram legítima defesa. Matamos para defender nossas vidas. Por isso que ele foi morto. Um outro delegado que começou a investigar o caso, ele concluiu o inquérito e no relatório final ele citou a legítima defesa. Investigando o meu colega, é claro que ele não colocou assim, né? Só para vocês entenderem. Investigando o delegado tal e sua equipe, concluímos no final da investigação que houve legítima defesa. Foi para o MP. O MP concordou com o delegado, que relatou o inquérito. Realmente houve legítima defesa. Vamos pedir o arquivamento. O juiz embarcou e determinou o arquivamento. Só que, ao detalhe, posteriormente descobriram que houve uma ocorrência forjada. Descobriram que houve uma farsa, uma fraude. Descobriram que os depoimentos das testemunhas foram manipulados. Entenderam? E aí houve a reabertura da investigação e os agentes foram denunciados, porque não houve legítima defesa. Os agentes inconformados entraram com os recursos cabíveis e pleitearam isso. Não podia ter desarquivado o inquérito, porque ele foi arquivado com base em excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude faz coisa julgada. Aí veio o Supremo e falou, não, de acordo com a nossa jurisprudência, não faz coisa julgada. Entenderam? Então foi a partir desse caso concreto que o plenário do Supremo reafirmou a sua jurisprudência em relação às excludentes de ilicitude à luz do arquivamento do inquérito policial. E olha o bizu importante aqui, ó. Anotem aí. Já vimos a posição do Supremo, mas, para complicar um pouquinho, para ser mais instigante, vem o STJ e há pouco tempo o STJ falou o contrário. O STJ disse, espera aí, excludente de ilicitude faz sim coisa julgada. STJ, portanto, há pouco tempo adotou uma posição diferente da posição do Supremo. Para o STJ, excludente de ilicitude também gera coisa julgada. Anotem aí esse julgado do STJ. Sexta turma, RHC, ó o bizu, hein? Ó o bizu. Sexta turma, RHC 46-66636. Coloquem aí, por favor, ó. RHC 4636. Isso, valeu, Santana. Isso mesmo. Então, o que nós temos hoje? A posição do STF pelo plenário e a posição do STJ. Tá bom? Então, é esse cenário que nós temos hoje. Então, prova estilo CESP vai usar muito essa pegadinha. Vai jogar a posição do STJ e vai misturar com a posição do Supremo para te testar. Mas você, que é um tratorzeiro ligeiro, não vai cair nessa pegadinha, porque você assistiu a live de hoje. Isso, Caroline, exatamente. Olha que interessante, o que a sexta turma falou? Vou explicar para vocês. A sexta turma começou falando assim: não há dúvida de que nos casos de atipicidade e extinção da punibilidade, nós temos coisa julgada. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a atipicidade e a extinção da punibilidade indicam que o agente não deve ser punido. Tá? Então, a sexta turma começa reafirmando a posição geral em relação à tipicidade e também em relação à extinção da punibilidade. Em seguida, a sexta turma vem e fala das excludentes de ilicitude. A sexta turma fala que elas também geram coisa julgada porque a análise do mérito. Além de existir a análise do mérito, o juiz reconhece que não houve crime.
Se o agente agiu acobertado por uma excludente de ilicitude, significa que ele não praticou crime. O fato é típico, mas não é ilícito. Então, se o juiz diz que não houve crime e se o juiz analisa o mérito, é óbvio que gera coisa julgada. Foram esses os argumentos, alguns deles, que a sexta turma utilizou para assentar que as excludentes também geram coisa julgada. Tá bom? Entenderam? Então, só para facilitar o entendimento de vocês, por atipicidade, basta a gente lembrar de um fato que não é crime. O indivíduo começou a ser investigado e, posteriormente, o delegado concluiu que a conduta dele não é típica. Pense em um fato atípico. Um fato atípico. Por exemplo, o irmão que namora a irmã. Um fato atípico. Um fato que não é punido pelo ordenamento jurídico. Então, se for atípico, é fácil. A gente pode citar vários exemplos. Extinção da punibilidade é só vocês pensarem na prescrição. Um dos exemplos mais citados é a prescrição. Prescreveu, arquivou o inquérito, extinguiu a punibilidade. Prescrição. Entenderam? Em relação à extinção da punibilidade. Excludente de ilicitude, os exemplos mais usados dizem respeito às ações policiais. Legítima defesa são os casos mais comentados, mais citados. Entenderam? Então, resumão para vocês. Facebook, Periscope, Instagram. Valeu, Diegão. Então, resumão para vocês. Vamos fazer um resumão. E daqui a pouco eu falo das excludentes de culpabilidade. Mas vamos fazer um resumão antes. Então, resumão. De modo geral, é correto afirmar que, em relação ao arquivamento do inquérito policial, que produz coisa julgada, é correto a gente afirmar de modo geral que os casos de atipicidade e os casos de extinção da punibilidade, em ambas as situações, nós temos produção de coisa julgada. Logo, eu não posso ter depois uma ação penal em relação a esse fato abrangido, albergado pelo inquérito arquivado. Atipicidade e extinção da punibilidade. Ponto. Regra geral. Citei para vocês no começo da live a questão da certidão de óbito falsa. Embora envolva extinção da punibilidade, o Supremo tem posição firme no sentido de que não produz coisa julgada. Essa ressalva. Depois nós caminhamos e eu falei para vocês que hoje o Supremo tem uma posição definida pelo plenário. Excludentes de ilicitude não geram coisa julgada. Logo, eu posso ter desarquivamento do inquérito e ação penal. Posição do Supremo consolidada. E citei agora há pouco que o STJ, pela sua sexta turma, entende de modo diverso. Entende que as excludentes também geram coisa julgada. Logo, eu não posso ter uma ação penal em relação a essas excludentes, porque elas foram o fundamento do arquivamento do inquérito. Posição do STJ. Pergunto para vocês, e as causas de exclusão da culpabilidade? Esse tema ainda não foi abordado nem pelo STJ, nem pelo STF. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum julgado do STJ e do STF sobre as causas de exclusão da culpabilidade. Se um inquérito é arquivado com base na exclusão da culpabilidade, eu posso ou não posso ter a coisa julgada? O que vocês acham? Olha que tema interessante para quem está fazendo TCC, quem está pesquisando, para quem está estudando. É um tema que não é muito ainda debatido na jurisprudência, porque o STJ e o STF ainda não se debruçaram sobre ele. E pergunto, e aí, como que fica? Causas de exclusão da culpabilidade. Como que fica isso? As causas de exclusão da culpabilidade que fundamentam o pedido de arquivamento do inquérito. Elas produzem ou não produzem a coisa julgada? E aí, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Eu faço uma ressalva aqui mais uma vez. Se o tema é a imputabilidade,
se o agente é inimputável ou não, é óbvio, pessoal, que eu não posso ter o arquivamento. Por quê? Se o agente é semi-imputável ou inimputável, o que é o correto? Eu aplicar uma medida de segurança. Tá? Então já deixo aqui esse esclarecimento para vocês, para facilitar. Então, se há inimputabilidade, eu tenho que aplicar medida de segurança. Eu não posso arquivar o inquérito. Então, nós podemos excluir a questão da imputabilidade na culpabilidade. Restam, então, outras duas hipóteses, que é o quê? A questão da potencial consciência da ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa. Ocorrendo uma dessas duas causas, e se o inquérito é arquivado, eu tenho ou não tenho coisa julgada? STJ e STF ainda não trataram desse tema. Eu encontrei um julgado de um tribunal estadual falando que, no caso de exclusão da culpabilidade, eu também tenho coisa julgada. Só que eu não estou com esse julgado agora aqui. Peço desculpa para vocês. Está no meu livro que eu estou fazendo, só que ficou no outro computador, o arquivo. Eu pesquisei muito para encontrar esse julgado, mas encontrei. Eu não lembro agora do tribunal. Depois eu posso até passar para vocês. Mas só para complementar a live. Então tem um tribunal estadual que já falou que se o inquérito for arquivado com base em esconder de culpabilidade, eu posso ter também coisa julgada, tá? Então, só para fazer uma live mais completa, né? Para a gente verticalizar, tá bom? Depois de outra oportunidade eu vou procurar esse julgado desse tribunal e passo para vocês. Tá certo? Então vocês entenderam? O pessoal do Facebook, do Periscope, do Instagram, bombou, né? Que legal hoje. Bastante gente empenhada aí nas lives. Vocês conseguiram compreender? E aí? Não estou conseguindo ver todas as mensagens, que são muitas, né? E 3 câmeras assim não dá para ver tudo. Vamos ver aqui. Wagner, Rosiele, Elisa, Flávia, José pelo Periscope, Sol Filé. Passamos o trator, né? Aceleramos direto e reto. Que legal, que bom que vocês gostaram. Alessandra aqui, Rê, Caroline, Cleiton pelo Facebook. Thales, Pedro, Gisele, que legal. Wilson, maravilha, show de bola. É isso aí. Passamos do trator então, né? Se cair esse tema na prova de vocês, 10 garantido. Vocês vão passar o tratorzinho, vão até escrever lá na prova, fazer o desenho do trator, porque vocês vão lembrar dessa live, não é? Que legal que vocês gostaram. Hoje não travou, né? Tanto pelo Facebook, como pelo Periscope e pelo Instagram, não travou, né? Não travou? Foi tranquila a transmissão, né? Que legal. Que bom. Maravilha. Então tá bom. Então, para finalizar, pessoal, na prova, se for uma prova de segunda fase ou numa prova oral, ultimamente eu estou passando para vocês esses comentários. Como que você deve expor as ideias na sua prova para tirar uma nota boa. Então, se for segunda fase ou terceira fase, você deve apresentar um panorama da matéria, uma visão geral. Se for primeira fase, é tranquilo, é simples. São questões objetivas, você já sabe a matéria, é só colocar a resposta certa. Agora, se for segunda fase ou se for prova oral, você tem um espaço para argumentar, para fazer explanação, para ser completa, para agregar, para dar um plus na sua prova. Então, se esse tema cair, você deve começar falando sobre as regras gerais, que é a tipicidade e extinção da punibilidade, que a doutrina, a jurisprudência são praticamente unânimes ao afirmar que essas situações geram coisa julgada. Aí vocês podem fazer aquela ressalva que eu falei da certidão de óbito. No entanto, segundo o Supremo, certidão de óbito falsa não gera coisa julgada. Muito bem. E aí pode entrar na questão das excludentes, falando que o Supremo Tribunal Federal sempre teve sua jurisprudência no sentido de que as excludentes de ilicitude não geram coisa julgada. Inclusive, recentemente, pelo plenário, o Supremo reafirmou a sua posição. Ponto. Por outro lado, vale ressaltar que o STJ, pela sexta turma, entende que as excludentes de ilicitude geram coisa julgada. Olha, sua prova vai ficar redondinha
completinha, pode ter certeza que o examinador vai perceber que você tem um conhecimento jurídico bom e vai te dar uma nota boa, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, que bom que vocês gostaram, obrigado pela companhia, fico muito feliz por estar conseguindo fazer 3 lives simultâneas, ampliando a transmissão de conhecimento, isso é muito bom para mim, para vocês, então eu fico muito feliz, espero que eu continue conseguindo fazer as 3 lives simultaneamente, pelo Instagram, pelo Periscope e pelo Facebook, tá bom? Quem não me segue ainda, então, segue lá, pelo Periscope, pelo Instagram, pelo Snap e pelo YouTube. Então, Periscope, Instagram, Snap e YouTube. Nesses 4 eu estou como Delta Thiago com TH. Só no Facebook que eu estou como Delegado Thiago, tá bom? Então, um abraço para o Leonardo aqui do Face, para a Liana, para o João, pessoal do Periscope, Newton, Cíntia, Jaque, Kennedy, Elisângela, Tassi, Jefferson, abração pessoal do Periscope, Instagram aqui também, quem que tá aí? Gisele, quem mais? Leia, que legal. Vitória, bastante gente. Nina. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, boa noite, bons estudos, bom final de semana, bora passar o trator e até a próxima oportunidade. Valeu, abração, abraços para todos vocês.